presença, sua graça, e Ele ainda continua aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui ainda conosco, vai falar no nosso coração mais um pouquinho. Eu gosto muito de adorar a Deus, principalmente quando eu venho aqui, irmão. Eu sinto uma graça tão grande aqui. Quando a Carol, minha irmã, está tocando esse teclado, meu Deus, eu fico ali o tempo todo arrepiado ali. Se eu pudesse, eu ia mais alto que o microfone. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quase não choro. Quem me conhece aqui, né? Um pouco chorando. Pastor da vaga. É. O Jeremias da vaga, mas o pastor da vaga. Amém. Eu trago um abraço do pastor Adelino para vocês. Ele me falou ontem à tarde, que era para mim estar aqui, que até para ver se está passeando. Eu falei, tá bom, vai comigo. E a minha esposa também, tá bom? Mandar um abraço para vocês, tá? Ela não pode estar aqui, por causa do comprimento do joelho dela, né? Se a gente não está dando o joelho, mas mandar um abraço para vocês, tá bom? E eu vou estar trazendo para nós aqui uma palavra, não é uma palavra muito longa, uma palavra curta, mas eu creio que é uma palavra que o Espírito Santo vai nos ensinar alguma coisinha nessa noite. Eu falo ensinando porque todo dia a gente aprende com Deus as coisas de Deus. Nós temos que estar sempre atentos, né? Para que Deus use alguém, uma pessoa, né? Uma criança, uma mulher, um jovem, não importa. Mas usar para nos ensinar. Nós aprendemos com muitas coisas. Só nós estar atento àquilo que Deus está falando no nosso coração. Bem? Livro de Romanos, capítulo número 14. Hoje nós vamos estudar bastante texto. Nosso querido abençoado ali no computador. Estou sentindo falta do irmãozinho. Cadê ele, o irmãozinho ali? É, tem falta dele. Quarta-feira eu vim, eu não vi ele, hoje eu não vi ele. Ah, é de férias? Está passeando? Oh, então tá bom, glória a Deus, Deus abençoe onde ele estiver, né? Bem, Romanos capítulo número 14, nós vamos ler o versículo 21. Romanos 14, 21. Mas nós vamos frisar mais na parte B desse versículo. Amém? Não vamos frisar muito na parte A, vamos frisar mais na parte B. Parte B que eu falo depois da primeira vírgula. Bem? Vamos ler o versículo inteiro. Bom é não comer carne e nem beber vinho. Vírgula. Essa é a parte A. Nós vamos meditar na parte B. Nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Vê de novo a parte B. Nem fazer coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. No 22. Tens tu fé? Uma pergunta. Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Amém? Esta é aqui a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós vamos meditar nela aqui alguns minutos. O Senhor tem colocado na nossa vida hoje de manhã, quando nós começamos a estudar a palavra, Ele tem colocado essa palavra no meu coração. Aqui, se nós for prestar atenção nesse texto, o que vai lá aqui, não é bom comer carne nem beber vinho, né? Porque o apóstolo Paulo estava muito preocupado com os irmãos, que eles faziam certas coisas que os outros irmãos não faziam, e aqueles irmãos então acusavam aqueles que faziam o que eles não faziam, estão entendendo? E vice-versa, era acusação para cá, acusação para lá, acusação para todo canto, né? Mas eu quero focar aqui nessa parte B, aonde nós comentamos aqui, temos duas vezes, para nós, como servo de Deus, como servos, como igreja do Senhor, para nós não fazer alguma coisa que
que o nosso irmão venha tropeçar, venha a se escandalizar e venha se enfraquecer na fé. E existe esse tipo de coisa, pastor? Existe, infelizmente existe. E o conselho que o apóstolo Paulo está dando, ele não está dando, irmão, para as pessoas lá de fora. Ele está dando para nós aqui dentro, para as pessoas que confessam Jesus, que estão no rol de Jesus, que fazem parte dos membros da igreja. Assim era naquela época. Então tinha uma preocupação muito grande no coração do apóstolo Paulo. Então ele foi escrever aqui e instruiu esse povo, e instrui também até os dias de hoje a igreja do Senhor, que são daquela porta lá dentro. Porque quem faz o nosso irmão tropeçar? É o de fora? Não é. Quem faz o nosso irmão se escandalizar? É o de fora? Não é. Quem faz o nosso irmão se enfraquecer na fé? É o de fora? Não é. São geralmente os que estão juntos, são geralmente a aglomeração de pessoas, de irmãos que confessam o mesmo Deus, que faz com que muitos, infelizmente, se enquadrem nessa parte B desse versículo, acontecendo na vida deles o que está escrito aqui. Então aqui nós vamos meditar um pouquinho. Eu escrevi aqui tropeçar. O que significa tropeçar? Cair. Geralmente quando uma pessoa tropeça, dificilmente ela cai, mas acontece situações que ela venha cair, dependendo do tropicão que ela dá, ou do tropeção que ela dá, ela se desequilibra e cai e se machuca, se fere, se fere as mãos, se fere o braço, se fere o joelho, enfim, ferimentos visíveis da carne, do corpo. Mas tem ferimentos, irmãos, que não é visível, e a gente sem querer faz com que o irmão tropece através de alguma coisa que a gente faz. Ele tropece e venha cair, venha se ferir e venha machucar, e ninguém consegue curar essa ferida que está no corpo espiritual. Só Jesus, só Deus pode curar. Muitas vezes a pessoa que tropeçou em algumas coisas, que às vezes nós somos o culpado, e aí às vezes nós mesmos, por causar esse tropeço na vida dessa pessoa, você não consegue curar ela, mesmo se você ir lá, orar, conversar, bater papo, ficar o dia inteiro lá comendo churrasco, você não consegue curar a enfermidade ou o ferimento que muitas vezes está na vida dessa pessoa. Cair significa perder a fé. Às vezes, quantas pessoas perderam a fé por aí? Por causa de testemunho dele, ou olhando até pela vida de muitos irmãos e muitas irmãs, faz com que essa pessoa venha cair, porque a fé dela está tão assim abalada, porque ela crê ou ela acreditava em que ela estava dentro de um ambiente onde ela não ou jamais ela ia ver ou enxergar erros na vida daquele que está dentro da aglomeração ou no meio do povo de Deus. Tem pessoas que aceitam Jesus lá fora, e eu falo com uma experiência própria. Algumas pessoas chegam em mim e falam assim: pastor, eu aceitei Jesus como meu salvador da minha vida, para me mudar de vida, pastor, não para mim continuar sendo a mesma pessoa desgarrada, fazendo coisas podres lá fora, não, pastor. E eu vim para dentro do rebanho, pastor, e eu estou vendo pessoas que eu nunca jamais imaginava que faz ou fazia coisas muito pior do que eu, e ainda continua fazendo, pastor. Você causando o quê? Escândalo, fazendo com que aquela pessoa venha se esfriar na fé, não é? E infelizmente acontece. Cair significa perder a fé, ou se afastar. Afastar de quê? De Deus. Muitas pessoas se afastam de Deus por causa, às vezes, da minha culpa, da culpa de fulano, da culpa de Beltrano, da culpa nossa. Às vezes por atitudes, por palavras, por gesto, por fazer ou por não fazer, elas acabam se afastando e perdendo a fé e se afastando de Deus por causa de ações de outras pessoas.
Aquela pessoa que está chegando agora, que aceitou Jesus recentemente, ela quer ver mudança na vida dela, e ela foca alguém, ela observa alguém, para ver como que é a vida dele ou a vida dela. E aí então ela começa a ver, vamos supor assim, bons exemplos, e ela vai animando a fé dela, ela vai crescendo na fé, ela vai tendo força, mas daqui um pouco ela começa a ter algum mau exemplo da pessoa, aí ela começa a se entristecer, e ela começa a querer sair do nosso meio, sair daquilo em que ela entrou para ser salva, e por causa de maus exemplos, de mau comportamento, ou de uma palavra, ou de uma atitude, essa pessoa se afasta e volta da onde ela veio, de novo, perdendo a fé, se distanciando de Deus, deixando a igreja. É uma palavra que eu tenho colocado no nosso coração hoje, para nós aprender. Nós podemos evitar que as nossas ações levem o irmão a cair, sim, sendo cuidadoso e respeitoso em nossas escolhas e comportamentos. Então, quando eu faço uma escolha certa nas minhas ações, nos meus comportamentos que eu tenho que ter como servo de Deus, ou como uma pessoa que sobe no altar, as pessoas focam mais em mim, as pessoas focam mais em você. Quando você está aqui em cima é uma coisa, quando você está lá embaixo é a mesma coisa, não muda nada, é tudo igual. Nós somos focados, o povo vai mais como espelho. Eu vou me espelhar nele, eu vou me espelhar nela, eu vou me espelhar em Beltrano, em Cicrano, né? Então eu tenho que ter esse tipo de escolha. Qual é o tipo de escolha? Ser respeitoso, ou ser respeitador nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nos meus atos e no meu comportamento. Tem alguém de olho em mim, tem alguém de olho em você, tem alguém de olho em nós, tem alguém cuidando, né? Então, nos traz a pensar no amor ao próximo, porque nos mostra a importância de considerar o impacto das nossas ações na vida dos outros. Então, quando nós fazemos essas coisas, que a outra pessoa observa em nós, para ele não cair, não tropeçar e nem se escandalizar, isso traz para nós o quê? O impacto das ações na vida dos outros em nós. Se nós estamos firmes, se nós estamos respeitosos, se nós estamos adorando a Deus, se nós estamos realmente servindo a Deus, se nós amamos a Deus, ou se nós professamos a Deus, enfim, alguma coisa, alguém vai olhar a nossa vida referentemente de Deus na nossa vida. E aí nós podemos trazer a pessoa ou afastar a pessoa da nossa vida. Deus diz: temos que evitar que o nosso comportamento cause escândalo ou leve alguém a pecar. Quantas pessoas por aí não estão nem um pouquinho preocupadas se vai causar ou fazer com que a outra pessoa enxergue nela algum tipo de escândalo? Estão fazendo tantas coisas erradas e não está nem um pouquinho preocupado. Ninguém está vendo, o pastor não sabe, a Carol não sabe, o outro não sabe, a irmã Alessandra não sabe, o pastor Adriano não sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe. Então nós temos que ter isso, ouvir e atender o comportamento, né, que não leve alguém a pecar por nossa causa, né? Por exemplo, uma vez cheguei numa lanchonete e aí tinha um casalzinho de jovem da igreja, já tinha sido batizado, estava tomando Santa Ceia e estava namorando os dois, ia ficar noivo. Aí eu cheguei na lanchonete sem acabar no culto, fui para a lanchonete. Aí quando nós chegamos na igreja, lá na lanchonete, antes de batizar, eu falei para o jovenzinho, perguntei para o jovenzinho: você não está fumando mais? Não, pastor. Você não está bebendo mais bebidas de álcool? Não, pastor. Amém. Você deixou as coisas mudando para lá e quer entrar no reino do céu através do batismo? Sim, pastor.
significa o batismo para você? Remissão dos meus pecados. Amém. Eu vou te batizar, vou batizar. Aí tá, batizando. Uma semana depois, cheguei no lanchonete. Eles nem esperavam que eu ia chegar para dizer para ninguém. Acabou o culto, eu fui com a vela. Chegando na lanchonete, eles estavam de costas na porta. E quando eu entrei, eu observei, mas fiquei quieto. Fiquei na minha. Uma latinha de cerveja na mesa. Não falei nada, fiquei quietinho. Aí a mocinha, quando viu, assustou. Vem do pastor, vem do pastor. Eu fui, eu comentei eles. Não falei nada. Falei assim: ó, você não precisa temer a mim, porque para você eu dou um bom exemplo. Mas tem um aí que vê aquilo que você acha que eu não vi, e não precisa eu ver, ele saber. Foi um bom conselho. Nunca mais depois eu vi como tinha de servir. Se era outra pessoa, talvez que estava visitando a igreja, para querer frequentar a mesma igreja que aqueles casalzinhos de irmãos estavam e foram batizados, o que ia pensar? Da igreja, do pastor e dos membros. Poxa vida, essa pessoa acabou de batizar, será que o pastor não passou um discipulado para ele? Será que alguém dos membros não orientou a mocinha, não orientou o rapazinho o que deveria fazer e deixar de fazer depois de ser batizado, depois de fazer parte do corpo de Cristo? Fica-se uma mancha, fica-se como é que se diz assim, um descompostamento, né? Com a casa de Deus, com os membros da igreja, com o pastor da igreja e com Deus da igreja, né? Então vamos lá. Evitemos então, o que nós temos que evitar? Evitar ouvir certos tipos de música ou assistir certos tipos de filmes que possam ser ofensivos ou prejudicial ao próximo. Está lá o bairro tocando, passa um carro de som lá e a gente já conhece toda a palavra, servo de Deus, servo de Deus. Aí o carro para na esquina, aí a pessoa sai lá, vai fora na calçada, está o funkão, e é abençoado ou abençoado, vai dançar o funk. Aí passa aquele novo convertido, aquele que está se convertendo, aquele que quer Jesus, aquele que está com sede de Jesus. Fala assim: eita, opa, não vou mais naquela igreja não. Olha, aí naquela igreja eu quero comentar, aquele irmão comentar. Ah, não, tem coisa errada. Aí acaba o quê? Escandalizando a fé do irmão, ou da irmã, daquela pessoa que estava com aquela fé toda por aí, para fazer parte do mesmo grupo, para fazer parte do mesmo povo de Deus, né? Por que você viu certo tipo de filme? Uma vez trabalhando na usina, eu vi um auxiliar muito no celular. Eu já estava meio encabreirado daquilo lá, porque eu estava precisando dele lá em cima para ajudar e estava muito tempo lá embaixo. Eu era operador do setor e tinha dois auxiliares, e um dos auxiliares era crente, e ele estava muito no celular. Aí eu falei: vou chegar de boacinho, pega esse carro, pega que esse carro está vendo o celular, está com meia hora aí, ele não subiu para me ajudar. Aí eu desci a escada, disfarcei, fui ali beber um bolinho de tereré e tal. Aí eu cheguei perto do maquinário que estava trabalhando, e aí eu vi ele no celular. Quando eu olho no celular, eu me assustei com o que eu vi. Aí eu falei para ele: irmão, você é crente? E você está vendo esse tipo de filme aqui no trabalho? Eu não era nem para você vir aqui, nem na sua casa, nem em canto nenhum. Você está dando mau testemunho. Porque chega alguém aqui que não conhece o mesmo Deus que você conhece, não serve o mesmo Deus que você serve, e vê você com esse tipo de coisa, vai falar assim: você é crente igual aquele irmãozinho lá, jamais. Eu quero mudar de vida e ele não muda. Né? Olha, vamos ler em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 ao 9. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos,
soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres dessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão por aí avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Ou seja, olha só que tipo de situação que o próprio Deus fala que nesses tempos que nós estamos hoje, existe tudo isso aí que eu li lá fora também, e dentro das igrejas também, não é só lá fora, aqui também, dentro da igreja, dentro das igrejas, fala igreja no geral, tá, irmãos? Existe lá fora e existe dentro, né? Ó, 1 Timóteo agora, capítulo 1, versículo 18. Por que nós vemos isso aí? Porque agora nós vamos ver três nomes de homens, meu Deus, que deu trabalho do apóstolo Paulo. Que homens que deu trabalho do apóstolo Paulo, irmãos. Eita glória, meu Deus, eu não queria ser Paulo naquela época, não. Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Vamos ver então o vídeo. Esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre estes, olha só, alguns que estavam dentro da igreja, fazendo com que os irmãos viessem a naufragar na fé, ou seja, a perder a fé, a perder a esperança, a não querer mais servir a Deus. Olha só o nome dos abençoados, ó, as quais entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Olha, a nossa porta estava todos gostosos com eles, que não entregou nem para Deus tomar conta, já entregou para Satanás. Olha lá, para que aprendam a não blasfemar, né? Para que aprendam a não blasfemar. E o que eles faziam? O que esses homens aí faziam? Tem um outro homem também chamado Fileto. Meu Deus, o que eles faziam? Pessoas de dentro da igreja, pessoas que estavam com Paulo, pessoas que conheciam a Cristo, pessoas que eram para dar bom exemplo, e agora que a pessoa está bom, dar um exemplo. Olha só, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 e 18. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. É a palavra desses roerá como gangrena, entre as quais são Himeneu e Fileto. Olha só, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Olha só, mau exemplo, querendo tirar o foco das pessoas, pervertendo a fé de alguns, querendo tirar a fé, a esperança de algum, o foco, que é a salvação, né? Por isso que nós lembramos, não fazeis com que o seu irmão tropece, escandalizam sem fraqueza. E esse Himeneu, esse Fileto, e esse outro aí que nós vemos o nome aí,
E o apóstolo Paulo preocupadíssimo com a igreja de Efésio, porque ele ensinava a doutrina, Timóteo ensinava a doutrina, Timóteo ensinava o que Jesus queria que fizesse, Paulo ensinava o que Jesus queria que fizesse, e aí agora ele e o Alexandre Fileto desvirtuar todo o ensinamento do apóstolo Paulo para com a igreja de Éfeso, sendo mau testemunho, dando mau testemunho. E o que eles ensinavam? Eles ensinavam falsos ensinos que prejudicavam as igrejas da cidade de Éfeso, pregando heresias, fazendo que muitos desviassem da verdade. Eles tentavam passar-se por mestre, mas não sabiam nem o que eles estavam ensinando. Pastor, evangelista, sei lá o quê, passando por pastor, mas ensinando a falsa verdade, desvirtuando a fé dos irmãos, fazendo com que os irmãos vinham a tropeçar e a naufragar e a se enfraquecer na fé deles, né? 2 Timóteo 4 agora, versículo 14. Alexandre Latoeiro, olha só quem que esse homem causou para a igreja de Éfeso e o apóstolo Paulo. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. Muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele. É um conselho para Timóteo, né? Então ele causou muitos males. Por quê? O apóstolo Paulo e Timóteo ensinavam a verdadeira palavra de Deus e eles desvirtuavam tudo, fazendo com que os irmãos não acreditassem na verdadeira palavra, não acreditassem na verdadeira doutrina, causando assim males à igreja. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: esse me causou muitos males. Aí agora ele está dando conselho para Timóteo: ó, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras, aos nossos ensinamentos. Pessoal, você está ensinando a pessoa para ficar firme na fé, para se manter firme, para andar nos ensinamentos do Senhor, para seguir os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e vir os abençoados para atrapalhar tudo, desvirtuando tudo aquilo de verdade, querendo colocar mentira no coração da pessoa, não para manter a pessoa dentro da igreja, mas jogar para fora. Aí eu tinha aqui nesse versículo que nós lemos: não fazei com que seu irmão tropece, nem se escandalize e nem se enfraqueça, né? Agora, 3 João, versículo 9, capítulo 1, só versículo. 3 João 9. 3 João 9. Isso, ó. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Ou seja, esse abençoado aí, esse Diótrefes, ele queria ser primazia dentro do ambiente ao qual o povo estava, que é o templo. Ele queria ser visto, ele queria ser o primeiro, ele queria honra, ele queria glória, mas também deu problema ao apóstolo Paulo, fazendo com que muitos irmãos tropeçassem na fé, se enfraquecessem na fé e se escandalizassem também na palavra de Deus, que procura ter entre eles o primado, não os recebe. Vamos lá, vamos passar um pouquinho. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não estava falando o quê? Falando mal do pastor, falando mal dos obreiros que ensinava a verdadeira palavra, causando que escândalo na igreja, causando que fraqueza espiritual naqueles que estavam ouvindo, né? Proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos que vinham de fora, os pregadores de fora. Por que ele não recebia? Porque os irmãos que vinham de fora vinham instruídos por Paulo para
obedecer. O que esse Diótrefes era? Ele era ambicioso, orgulhoso, rebelde, desrespeitoso às autoridades dele, e ele gostava de se aparecer sempre tendo primazia, né? Ou pronunciava palavras maldosas e não queria receber os visitantes da igreja, porque esses visitantes iriam pregar a verdadeira palavra de Deus, e ele estava contra Deus, fazendo com que os irmãos ali daquela congregação ou daquela igreja se afastassem da fé e tropeçassem e caíram. Segundo João 7, 8, o que ele fala? Segundo João, nós acabamos. Segundo João 7, 8. Glória a Deus, segundo a João 7. Porque já muitos enganadores, olha só, muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador, é o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, ou seja, a instrução verdadeira da palavra, não é? Antes recebamos o inteiro galardão. Olha só, existe isso, irmãos, existe. Não era para existir, mas existe. Falsos obreiros, falsos crentes, falsos pregadores, né? Bom, eu tinha tanto medo lá na igreja quando eu recebi um pregador de fora que eu não conhecia. A primeira coisa que eu falei, você tem credencial? A Assembleia tem isso. Tem credencial? Eu sou missionário, você tem credencial? Você nunca viu a pessoa, você não conhece a pessoa, você volta no local para pregar, aí você não sabe o que aquela pessoa vai fazer, vai deixar um bafafá todo na igreja e vai embora e depois fala para você consertar. Ok? Eu era para ser, mas infelizmente eu, né? Então, vamos meditar nessa palavra, né? Meditar sempre para aprender, né? Eu não estou falando assim, aqui tem esse não, é para nós aprender. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. Não fazer com que o Senhor não tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. E se nós formos olhar na Bíblia, tem mais gente. Só escolhi esses três, mas tem mais. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos fazer oração? Glória a Deus. Tá. Quer falar Paulo,